Pai Celeste, nós abrimos a Tua palavra agora e eu imploro pela Tua sabedoria. Pai, abençoa-nos com a humildade de estarmos completamente presos à Tua verdade. Mas eu peço ao Pai que o Senhor não permita que nos aproximemos do Senhor nesse momento apenas para que o nosso intelecto seja enriquecido, mas que nós estejamos permitindo que a Tua palavra nos leve à vida. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Lá em Jerusalém nós estamos estudando a profecia de Sofonias. Estou falando sério. E você está se perguntando, o que você ficou fazendo 2 meses num capítulo só? O meu problema é maior do que isso que vocês estão vendo. Como é que eu consigo botar 1 mês em 1 hora agora? Esse é o meu verdadeiro problema. E o resumo é Sofonias 1, 14 a 18. E o cerne mesmo é o versículo 16. É uma bomba atômica esse versículo. E alguns de vocês leem esse versículo e dizem, mas eu não acho nem um pequeno nada nele. Espere alguns momentos e você vai ver que é uma coisa maravilhosa. Mas antes de chegar no versículo 16, a gente tem que fazer algumas coisas. Quem é Sofonias? Qual é o problema dele? Quando a gente estuda um livro como esse, a gente precisa conseguir cheirar, conseguir identificar o que Sofonias sentiu ao caminhar pelas ruas de Jerusalém. Você precisa como que abrir o Jornal da Manhã em 636 a.C. Você precisa entrar na pele de Sofonias. Caso contrário, será uma caminhada meramente acadêmica. Por isso é que leva 2 meses. Mas pelo menos você curte Sofonias. Primeiro, o significado do nome. Sofonias quer dizer Deus escondeu, Deus guardou. No versículo 3 do capítulo 2, nós vemos um jogo de palavras aqui com relação a Sofonias. Ele diz que se você for bom o suficiente, quem sabe Deus vai te esconder no momento da provação. Ele está fazendo um jogo de palavras com o nome de Sofonias. Existe no hebraico bastante desse brincar com palavras e com significado de nomes. Vamos ver quem é Sofonias. Capítulo 1, versículo 1. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Vou fazer uma pergunta para você. Alguns dos nomes aqui trouxe alguma coisa familiar para vocês? Sofonias, Deus esconde. Gedalias, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Amarias, Deus fala, Deus diz, a palavra de Deus. Ezequias, Deus é forte. Josias, Deus salva. Com esses nomes, como é que você consegue pecar contra Deus? Você acorda de manhã e ouve esse nome, Deus é grande, você vai adorar a ídolos? Essa é a genealogia de Sofonias. Ele era a 5ª geração de Ezequias, o rei. Ele sabia exatamente o que vamos dizer assim, rolava na casa dos líderes. A mensagem dele visa a liderança. Ele vem da liderança em si. Ele conhece os segredos que se passam em cada cômodo daqueles lares. Capítulo 1, versículos 8 e 9. Capítulo 3, versículos 3 e 4. Ele diz que ele servia a Deus nos dias de Josias, o filho de Amon. Amon é um rei muito pouco conhecido. Ele havia sido rei há pouco tempo, mas Manassés era um rei muito conhecido e foi o pior de todos que houve. Então aqui Sofonias diz que ele serviu a Deus nos dias de Josias, o povo nos dias de Josias. E Josias viveu ou reinou de 639 a 609 a.C. E Josias se tornou rei quando ele tinha 8 anos de idade. Rei de fraldas.
E a grande informação que nós temos a respeito de Josias está em 2 Reis 22 e 23. E também em 2 Crônicas 34 e 35. E quando Josias se tornou rei, a situação ali presente em Judá era menos 200. O pior que você pudesse imaginar era o que estava acontecendo lá. Será que você espera que um rei de 8 anos de idade seja um fator teológico naquela nação? Ele estava ali numa situação de vida, numa idade em que o máximo que ele podia fazer era ouvir coisas boas que Deus pudesse usar pessoas para comunicar. Ele não sabia, quem sabe, nem ler e escrever a essa altura. Ele era rei. Vocês sabem, vocês imaginam que ele pudesse, a essa altura, dizer para o povo: larguem os seus ídolos e voltem para a lei do Senhor. Ele não sabia nem que era a lei. Pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, Deus o cercou de ótimos conselheiros. Passaram-se 18 anos antes que ele pudesse tomar uma decisão consciente de dizer: chega de ídolos, agora é Yahvé em Judá. Então, se nós fizermos as contas, foi somente quando ele completou seus 26 anos é que Judá largou a idolatria e voltou-se para o Deus verdadeiro. Então, já que a profecia de Sofonias é tão cheia de crítica, isso significa que ele escreveu essa profecia antes de Josias efetuar essas mudanças. Pode até bem ser que, à medida que Josias estava crescendo e ouvindo Sofonias fazer todas essas críticas, Deus usou isso para promover as mudanças que Josias acabou fazendo. Josias se tornou rei de Judá numa época muito singular de Judá. E foi depois do pai de Amon reinar e depois de Manassés, o avô de Amon, reinar. Manassés reinou por 50 anos. E ele conseguiu tirar de Judá qualquer memória, qualquer pequeno detalhe que fizesse Judá se relembrar do existir e do atuar de Yahvé. Se você tem um primeiro-ministro, um governante durante 4 anos e ele é muito ruim, e passados 4 anos ele vai embora e vem outro, há informação suficiente entre as pessoas existentes para lembrar o que aconteceu antes desse governante, para corrigir os erros e trazer as coisas ao que era antes. Mas quando você é um vírus dentro do sistema durante 50 anos consecutivos, você deteriora as raízes, não sobra nada. Você acaba contando nos dedos de uma mão as pessoas que se lembram de Yahvé e as obras dele. A nação está repleta de 2 gerações que não fazem a mínima ideia de quem é Yahvé. A vida deles, a vida dos pais, é igualzinha à vida dos gentios. Não há diferença entre eles e os assírios, por exemplo. Você caminha pelas ruas da Babilônia, pelas ruas de Jerusalém, e você vai encontrar os mesmos Budas, por assim dizer. Vocês entendem quão desastroso foi esse governo de Manassés durante 50 anos? Então há uma necessidade premente agora para se mudar tudo. Mudar em quê? Quem se lembra de como eram as coisas boas? Essas pessoas todas já morreram. Quem tem um exemplar da Bíblia nas suas mãos? Terre esse livro durante 50 anos e eu me pergunto se ele vai permanecer um livro íntegro para ser consultado depois. E aqui nós encontramos Josias com 8 anos de idade, que tem a necessidade de transformar esses 50 anos de idolatria que existiram antes. Missão impossível. Número 4. Então, esse é o meio ambiente em que nos encontramos. E você, ao ler o capítulo 1, há tanta coisa emocionante aqui em Sofonias que, se você tiver cabelo, o cabelo fica arrepiado. E o capítulo está repleto de coisas que o povo faz, adotando a idolatria dos povos que estão ali ao redor. Então, qual é a mensagem de Sofonias? Deus não está ignorando o que Judá está fazendo e vai haver um dia em que vocês vão ter que pagar por isso. Versículos 4 a 13.
E nós sabemos que parte desse juízo de Deus foi quando os babilônios vieram a Judá, fizeram o cerco e levaram o povo cativo, o povo que sobrou cativo para a Babilônia. E ele está dizendo, esse vai ser o seu dia do Senhor. A expressão dia do Senhor é sempre um momento de julgamento de Deus, onde Deus vem e pune os pecados, quer para castigar, quer para trazer benefício. Normalmente o dia do Senhor não é apenas algo teórico, é bem sangrento. E depois de ter feito a faxina na sua própria casa, dos versículos 14 a 18, Deus está dizendo para os outros povos, o dia do Senhor vai vir para vocês também. Isso aqui foi, que Deus me perdoe, uma introdução microscópica ao livro de Sofonias. Porque se você ler, se você conseguir perceber no que o povo de Judá está envolvido, você vai ficar completamente chocado. E isso é para um estudo depois mais prolongado de Sofonias. Agora nós queremos nos concentrar nos versículos 14 e 18. Versículos 14 e 18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Lembre-se que Deus vai estar aqui, veja a combinação de termos, lutando contra cidades fortes e contra as torres altas. Lembrem-se dessa combinação. E o contexto envolvido nisso. Versículos 17 e 18. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sempre que um profeta chegava e dizia, o dia do Senhor está por vir, o povo dizia, tá, tudo bem, nós estamos há 3.000 anos esperando por ele e ele nunca chega. Tantos anos se passaram, quem sabe isso nem exista. Mas 2 Pedro, capítulo 3, nos diz, é por causa da misericórdia de Deus, não é porque ele se esqueceu. Então não brinque com Deus, quando Deus promete uma coisa, ele vai cumprir isso. O que é o dia do Senhor? Alguns dizem apenas 24 horas, porque afinal é dia do Senhor. Mas você se lembra também que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando você permite que a Bíblia se traduza por si mesma, a coisa faz mais sentido. Quando a Bíblia descreve o dia do Senhor, ela o descreve com mais de 24 horas. Deus vai vir, Deus vai julgar o mundo, Deus vai purificar o mundo e vai estabelecer o seu reino, mais do que 24 horas. Então, o dia do Senhor, em resumo, é removendo aqueles que não querem saber nada com Deus, guardando aqueles que querem se relacionar com Deus e os escolhendo, e com eles reinar o mundo como sempre foi a intenção de Deus desde o princípio. Muito simples, bem simples. Se alguém tentar convencer você de que o dia do Senhor é mais do que isso, ela não sabe do que está falando. Deus geralmente conta de seus grandes feitos, suas grandes questões em poucas palavras. E geralmente é bem simples. O problema reside no fato não de que Deus não disse, mas no fato de que nós não entendemos o que Deus disse. No livro de Apocalipse, capítulo 6 a 19, o livro descreve a tribulação, a angústia de Jacó. E Daniel capítulo 9 diz em particular que esses são os últimos 7 anos antes de Jesus voltar à Terra. Como é que eu vou saber, por exemplo, que Sofonias 1, 14 a 18 caminha em paralelo com Apocalipse 6 a 19? A razão que eu sei isso aqui é que esse texto aqui de Sofonias, ele é paralelo com Isaías 2, 5 a 22. E os dois juntos são como que a esposa de Apocalipse 6 a 19. Está tudo empacotadinho dentro do mesmo pacote, tudo fechadinho, bonitinho.
Às vezes nós perdemos alguma coisa no ensino das Escrituras. No mundo secular, nós chamamos isso de análise de sistemas. Durante 4 anos eu trabalhei na Força Aérea. E nos grandes sistemas você tem ferramentas diferentes em cada um desses sistemas. É o que nós chamamos de defesa aérea. Você tem um radar, por exemplo, vários tipos de radares. Você tem computadores. Você tem radares que vão identificar se o avião é das forças inimigas ou é israelense. Você tem lançadores de mísseis, você tem tantas partes da defesa. Então, cada soldado ou cada grupo de soldados, eles são especialistas naquele sistema específico. E o que é que você tem quando você tem problema entre os sistemas existentes? Eu digo, o meu sistema está funcionando, perfeito. E aí o meu colega diz, não, o meu sistema também é perfeito e está funcionando. Mas ainda assim nós temos um problema. A máquina toda não está funcionando. Nós precisamos aqui de um especialista para conseguir analisar o todo da questão. Então, há soldados especialistas que são enviados para as fábricas para entenderem como os sistemas funcionam desde o início, de forma que se esse está funcionando bem e este outro está funcionando bem, mas os dois não conjuminam, eles saibam identificar onde é que está o problema. E na Bíblia nós estamos justamente sentindo falta desse analista de sistemas. Para nós entendermos a Bíblia toda num único quadro, para dizer essa profecia aqui com essa aqui, elas se encaixam, a única forma delas se encaixarem direitinho. Há profissionais em Sofonias, há profissionais em Apocalipse, nós precisamos de profissionais da Bíblia toda. É isso que nós estamos sentindo falta nos ensinamentos que nos são ministrados. O que nós estamos precisando é justamente pegar todas essas partes e encaixar perfeitamente no seu lugar. Não é forçar uma parte num lugar que não encaixa, mas esse encaixe suave. É por isso que Sofonias 1, 14 a 18, Isaías capítulo 6 e depois Apocalipse 6 a 19, eles são como que uma família que se encaixa muito bem. E nesses versículos aqui, 14 a 18, há vários nomes que são dados nas Escrituras para dia do Senhor. 50% desses nomes se encontram nesses versículos aqui. Quem está falando mais sobre o dia do Senhor? Isaías, Joel, Paulo, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Naum, Malaquias. Malaquias não é um nome, é um título. Meu mensageiro. Mas quem é a pessoa? Quem escreveu Malaquias? Esdras. A linguagem entre Malaquias e Esdras é perfeita. O tempo de escrita se encaixa perfeitamente. O que ele diz se encaixa. Deus escolheu Esdras como meu mensageiro. Malaquias. Daniel, Zacarias. Jesus em Mateus 24. E o dia do Senhor, ele afeta, ele influencia todos os seres humanos da terra. No momento em que você está dentro do dia do Senhor, há como você fugir dele? O seu dinheiro é capaz de livrá-lo dele? De jeito nenhum. Tanto Sofonias como Isaías, como Apocalipse vão dizer para você, nenhum bilhão, nenhum trilhão de dólares vai salvar você se você estiver lá dentro. Mas Deus, por que o Senhor quer punir as pessoas desse jeito? Para nós sabermos o propósito da criação do ser humano. Deus nos criou para o quê? Deus não é o proprietário de uma loja, de uma rede de loja de brinquedos. Nós não somos brinquedos de controle remoto que dia a dia Deus apenas troca a bateria e brinca conosco. Efésios 2:10. Deus nos criou em Cristo para as boas obras. Em Tito 2:14, Ele veio nos salvar para que nós sejamos um povo precioso para fazer a sua vontade. E o que aconteceu? Deus criou Adão e Eva para fazer alguma coisa, para fazer a sua vontade, mas algo aconteceu. O pecado destruiu esse relacionamento, destruiu esse programa. O homem não pensa mais só em Deus, ele pensa em si, ele pensa em outras coisas. Em vez de colocar a Deus como líder, o homem coloca a si mesmo e outras coisas como mais importantes. Deus disse aos homens, saiam por toda parte, multipliquem-se, encham a terra.
E eles ficaram teimosamente no único lugar. Deus é o rei sobre a nossa vida, só que o ser humano colocou outros reis sobre a sua vida. Em outras palavras, a humanidade se revoltou contra Deus. O que é que eles fizeram? A forma exterior para mostrar como é que eles se rebelaram contra Deus se encontra em Gênesis 11. Capítulo 10, nós somos apresentados a um personagem chamado Nimrod. Vocês se lembram dele? Qual é o significado do nome Nimrod? Vamos nos revoltar contra. A raiz do nome dele significa revolta. Então aqui nós temos um rei dizendo para os outros, vamos pegar aquele rei e tirá-lo da jogada. Então lembre-se que Gênesis e Apocalipse são a mesma capa, a capa do mesmo livro. Daqui a pouquinho o seu queixo vai cair. Então eles construíram uma cidade e uma torre. Lembrem-se dessa combinação. A torre. Eles nem sequer sonharam em construir uma torre de 30 quilômetros de altura. Isso não estava nos planos deles. Eles não construíram uma torre que Deus estava lá no céu preocupado em dizer, ih, eles estão chegando, o que eu vou fazer? Não é a questão, não é isso que está escrito no texto. Porque às vezes na escola dominical, um professor ou uma professora pode dizer para as crianças, eles queriam atingir uma torre que chegasse lá fisicamente no céu. Não era o caso. A questão da torre era construir para nós um nome. De forma que onde quer que as pessoas fossem, elas pudessem contemplar a torre, elas chegassem à conclusão, fomos nós que construímos, nós somos o centro, nós mandamos. E a segunda coisa que eles construíram foi uma cidade. Enquanto a torre representava uma religião, nós no lugar de Deus, a cidade representava a provisão. Nós vamos prover para nós mesmos, nós não precisamos da ajuda de ninguém. Deus queria que eles se espalhassem por toda a terra e eles se concentraram num único ponto. Deus queria que os olhos deles em toda parte estivessem focados nele e de repente os olhos deles se focam em outra coisa. Então havia um problema. Como é que Deus resolveu esse problema? Parece até uma piada, porque o que Deus fez no passado, Ele vai fazer no futuro. A história se repete. Então o que Deus fez lá em Gênesis 11? Eu vou contar um segredo para vocês agora. Deus veio do céu para a terra para destruir a torre e a cidade que aquele povo construiu, para confundir a língua deles, para dar para eles uma outra chance. É como se Deus desse um tapa na cara e dissesse, olha, eu vou te dar uma outra oportunidade, não faça de novo. Faz sentido? Agora vamos ver o que Sofonias diz. Sofonias 1,16. É dia de trombeta e a expressão aqui é de uma voz forte contra as cidades fortes e as torres altas. Será que Jerusalém está cheia de torres fortes e muralhas fortificadas? Há algumas delas, mas nenhuma delas é impenetrável. Então, Deus, o que é que o senhor está querendo dizer aqui? Deus está dizendo, quando você cria uma religião, que você me põe de lado, você foca nos seus próprios alvos, quando você cria uma economia, que você depende de você mesmo para se suprir, e você não olha para mim, você está criando uma cidade, você está criando uma torre. Entendeu? Vamos lá para Isaías 2. Todo mundo gosta bem dos versículos 1 a 4, porque são as boas notícias. Ninguém gosta das más notícias. A casa do Senhor que está em Jerusalém, todos os povos vêm se regozijar na presença do Senhor. Amém. Mas antes disso acontecer, há más notícias que vão acontecer. Em outras palavras, o fim vai ser lindo, mas antes do final, há desastre pela vista. Então, exatamente os versículos 5 até 20... vão descrever justamente a angústia de Jacó. E eu quero me concentrar no versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Contra toda torre alta e contra toda muralha firme, ou muro fortificado. Isaías está falando da mesma coisa. Então ele está falando novamente de uma torre alta, a expressão aqui, e de muralha firme, ou muro fortificado, que significa que dentro existe uma cidade a ser defendida. Então, Sofonias e Isaías têm a mesma mensagem. Deus vai vir e ele vai se posicionar contra um mundo que criou uma falsa religião e uma falsa economia.
para se colocar no seu lugar devido. Ele é o nosso rei, ele é o nosso provedor, não é o nosso braço que proveu. Você lembra do livro de Apocalipse? Diga que sim. As pessoas, quando olham para o livro de Apocalipse, elas têm ideia. Bom, o primeiro capítulo é o início, o último capítulo é o fim, e tudo que vem no meio é bem cronológico. Não é bem assim. Por exemplo, capítulo 12. O que é o capítulo 12 de Apocalipse? No meio do descrever do desastre que está se apoderando do mundo, Deus diz assim: pausa. Porque quando você está no meio de uma tempestade no oceano cheio de ondas, você está perdido, você não sabe onde você está. É como se Deus dissesse: espera um pouquinho, intervalo de meia hora aqui, eu vou explicar onde é que você está. Depois a gente continua. Então Deus faz um resumo da história toda em Gênesis 12. Israel, a igreja vindo de Israel, a perseguição, tudo que acontece na Bíblia está lá resumido em Apocalipse 12. Genesis to Revelation in all Revelation chapter 12. Okay. É para como se ele estivesse dizendo para quem está no meio da tempestade: olha, aqui está o mapa da mina. E a pessoa olha para a coisa e diz: ufa, pelo menos eu vou chegar até a praia. Como é que nós descrevemos os capítulos 17 e 18 de Apocalipse? O que é o capítulo 17? Babilônia, a prostituta, a meretriz, a igreja falsa, a religião falsa. Você acha que você cria uma religião falsa em 5 minutos? O que diz o capítulo 18? Babilônia é o centro do comércio do mundo. Torre, cidade. O livro de Apocalipse, imagine que meus dedos descrevem os capítulos. Então, os capítulos 17 e 18 estão percorrendo esse fio de tempo aqui, provendo não só uma religião falsa, mas um sistema econômico falso para o mundo inteiro. Tudo que existe no mundo está alicerçado sobre essa religião falsa e essa economia falsa. 17 e 18. Por que Deus destrói essa estrutura toda? Eu vou dar uma dica para você. Gênesis 11. Ele vem, está fazendo a mesma coisa. Ele vem, nós não sabemos nem onde que ele veio. Talvez no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para o Monte das Oliveiras com todos os santos com ele, você e eu, todos os que creram nele. O que Jesus faz? Ele destrói a religião falsa, a economia falsa, para criar o quê? A verdadeira fé e o negociar justo, onde o amor, o cuidado pelos outros são alvos que são valorizados. Características totalmente alheias ao sistema econômico de hoje. Torre, cidade. Cada um de nós agora tem que parar e pensar: será que eu tenho uma torre e eu tenho uma cidade na minha própria vida? Será que o que Deus me deu, os recursos que Deus me deu, são para honrá-lo, para glorificá-lo, para ser usado para a glória dele, ou são deuses para mim que eu faço com eles o que eu bem entendo? O que aconteceu vai voltar a acontecer. Há muita gente clamando hoje em dia: nós queremos a democracia, nós estamos atrás de democracia. Gente, Deus não criou a democracia. Quem sabe a democracia seja melhor do que o resto do lixo que existe no mundo. Mas ainda assim, não vem de Deus, vem do diabo. Deus criou um mundo onde Ele é o rei. Ele criou a teocracia. Deus é o rei. Nós nos submetemos a Ele. Nós temos aqui sacerdotes para nos apresentar a Ele, para nos apresentarem diante dele. Qualquer outro sistema é uma violação do que Deus criou, uma revolta contra Ele. Qualquer outro sistema é uma torre e uma cidade. E adivinhe, Deus tem alergia a torres e cidades. Quando ele vê torres e cidades, ele diz: eu tenho que destruir isso. Resumindo, então, torres e cidades não são somente símbolos arquitetônicos. São demonstrações daquilo que nos afasta de Deus. São símbolos de uma religião falsa, uma dependência falsa. Deus quer que nós dependamos dele, que creiamos nele. Assim como Deus veio em Gênesis 11 e destruiu o que as pessoas estavam fazendo, a mesma coisa ele vai fazer ao final da tribulação. Ele vai deixar um remanescente para permanecer com ele no reino milenar.
É o momento de nós nos perguntarmos quem é a minha torre, quem é a minha cidade. O Senhor é realmente o Senhor da sua vida, da minha vida. Tudo o que eu faço, você deve se perguntar, é para a glória dele. Gente, eu não tenho nada contra uma conta bancária, uma conta de poupança. Eu não tenho nada com um programa desses de aposentadoria. Deus nos deu inteligência, nos deu a possibilidade de fazer isso. Então, aqueles que estão fazendo isso com consciência, muito bem. Mas a sua confiança está nesse programa de aposentadoria? O seu coração está cheio de paz porque a sua conta bancária está recheada? É uma cidade que Deus odeia. E cada um de nós tem alguma pequena cidade, alguma pequena torre, em alguma coisa, em algum lugar. E sempre que nós as destruímos, lá vem Satanás de novo nos encorajando para construir de novo uma pequena cidade, uma pequena torre. Vamos confiar em Deus, vamos pedir a Deus que nos dê um campo limpo para que nós estejamos confiando somente nele, cultuando somente a Ele. Pai Celeste, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és a verdadeira fé, o verdadeiro provedor. Eu peço a Deus que o Senhor mantenha os nossos olhos focados no Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nos dê a sensibilidade de percebermos quando nós estamos começando a edificar cidades e torres que nos afastam do Senhor. Pai, ajuda-nos, abençoa-nos para que nós estejamos nos protegendo mutuamente contra essas coisas. Pai, ajuda-nos com sabedoria para fazermos isso com verdade, com amor. Nós sabemos, ó Pai, que a glória deve ser Tua, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém.